E aí pessoal, beleza? Como é que vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos outra vez a um vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de falar de Monga, a Mulher Gorila. Muita gente talvez nunca tenha ouvido falar dessa revista. Algumas pessoas talvez lembrem, algumas pessoas talvez tenham, mas eu acho que a maioria das pessoas já não lembra ou nunca conheceu. É uma revista ali dos anos 80, uma revista nacional, com aquela pegada entre o humor e o suspense e o nonsense, o humor negro, aquela mistura que com erotismo, né, que era tão comum nos anos 80, que a gente viu em revistas como a revista Circo, a Animal, né, a Mil Perigos e tantas outras, né? A Monga é mais um produto do seu meio na época, que tinha como grande qualidade ter muitos dos monstros sagrados do quadrinho nacional, pelo menos do gênero, na época, nas suas páginas. Essa aqui é da Presa Editorial, é o número 1, é a edição número 1 da Monga, a Mulher Gorila. Cara, ao mesmo tempo que a Monga era muito mais do mesmo, com muitas histórias que você teria visto em muitas outras edições daquele período, ela tem como uma qualidade interessante que me parece assim, a Monga pegava um pouco mais pesado no que se referia às tiradas de humor. Essa história aqui, por exemplo, olha isso, Marlene, a Minhoca Grossa. Essa história é demais, cara. São pouquíssimas páginas, pouquíssimas, e mesmo assim ela arrebenta essa história. Essa história é muito show. E a revista segue nisso. Papel jornal, capa super simples, muito artista nacional, algumas pitadas de artistas estrangeiros, né? Ficção científica, mas ficção científica sempre numa pegada de paródia, de humor, né? De não... Tipo, era como se na época os caras não conseguissem deixar de curtir uma onda com a tua cara, entendeu? Aí nós temos Marcati. Esse cara eu curto demais, Marcati é muito show. Eu tenho umas poucas edições do Marcati, né? Tenho pouquíssimas edições do Marcati, mas o que eu tenho eu gosto muito, né? O Marcati com aquela arte dele desavergonhada e completamente... Como é que eu vou dizer? O Marcati tinha uma arte escatológica, né? Tinha e tem, né? O cara até hoje é um gênio, tá? Essa pegada dele nunca vai morrer, né? Você reconhece o Marcati pelos traços e pelo que os traços mostram, né? Porque você já sabe quando vê um desenho do cara, quando vê uma arte do cara, que não vem nada lúdico ali, né? Ali não vai ter nada lúdico. O Guto Lacasse. Figurinhas selecionadas, olha só. Guto Lacasse também era um cara que eu apreciava muito. Aqui temos uma história do Luiz Gustavo, famoso Luiz G. Eu lembro muito das histórias dele nas páginas da Chiclete com Banana. A arte sempre me impressionou muito e a pegada violenta, sangrenta também. O Luiz G é simplesmente fantástico. Aqui, né, páginas para correio, essas coisas viradas para abrir assim. Também era uma coisa que não podia faltar na época. A morte de Chet Baker e Ivan Lessa. Chet Baker é um cara do jazz, se não me engano, né? Ele era um grande músico de jazz. É um cara com uma carreira bem considerável, bem forte. Um cara bem talentoso era o Chet Baker. Ela curiosamente manteve isso aqui, tá? Tá anunciando na capa aqui, ó, Fortuna.
encarte formato catecismo. E curiosamente ficou, né? A pessoa ou as pessoas pelas quais ela passou não tiraram. Olha, o encarte permaneceu. Isso é uma verdadeira raridade, né, cara? Você encontrar uma revistinha, né, uma revista em quadrinhos, fosse ela de que tipo, de que gênero fosse, que mantinha qualquer tipo de extra nesse sentido, um folheto, um encarte, um passatempo, um brinde, que ainda não tivesse sido tirado tantos anos depois, uma coisa raríssima. E essa tem. E claro, eu mantenho intocado, né? Nenhuma intenção de tirar. Depois temos do Péricles, o amigo da onça, famosíssimo personagem, né, do humor cartunesco no Brasil. Muita matéria. Temos uma história chamada Macumba Joy. Uma boa arte, o argumento é do Jal, a arte é do Louis Jansen. A arte é muito boa. A história é meio... sei lá o que dizer da história. Não me pegou muito não, eu confesso. Aí temos aqui O Anticristo, Antônio Pinto. Aquela pegada maluca e cheia de erotismo. Aí depois temos do Alan Voss, Ripam. Essa história eu gosto muito da arte. Eu acho a arte fantástica, né? Apesar daquela apelação à nudez típica da época. Mas a história em si não me pegou muito. Ó, Pagu, a primeira mordida de Priscila e Patati. Uma história com arte rabiscada, aquela estética punk oitentista. Boa história, nada de fantástico. Seja como for, a revista Monga é uma revista da qual eu nunca tinha ouvido falar. Nem na época em que eu tinha começado a me interessar por edições desse gênero e saía catando tudo, na época em que eu queria muito conhecer a revista Circo e outras edições do meio, nem naquela época eu nunca tinha ouvido falar da revista Monga. Eu vim conhecer essa edição muito tempo depois, quando comecei a pegar revistas antigas dos anos 80 e 90 dentro dessa pegada, dentro desse gênero, humor negro e tudo mais, e ouvi falar que existia uma revista chamada Monga. E um dia finalmente encontrei logo a número 1. E, claro, fiquei completamente feliz de ter achado e não me arrependi. Todos aqueles pequenos defeitos das edições daquela época ela tem. O texto é datado, é voltado para a época em que ela surgia, tem os vícios da época, mas é forte, é pungente, é desavergonhado e te leva para um tempo em que o mundo não era cheio de frescura, né? Porque hoje é só frescura. Se você gostou, deixa like.